A calmaria típica de meio de temporada com os jogadores do Corinthians em férias não significa ausência de movimentações nos bastidores do clube. Pelo contrário, enquanto os gramados seguem vazios, as conversas nos corredores do Parque São Jorge fervem com tratativas, recusas e sondagens que projetam os próximos passos do Timão para o restante da temporada e também para o futuro imediato. Entre negociações frustradas, jogadores cobiçados e uma disputa milionária entre gigantes do material esportivo, o torcedor corintiano tem muito a observar, analisar e debater. Uma das principais novidades envolve Félix Torres, o defensor equatoriano que chegou ao Corinthians cercado de expectativas, mas que acabou se tornando um nome cercado de polêmicas. O jogador, que atua originalmente como zagueiro, mas foi improvisado na lateral direita por Dorival Júnior, teve momentos de oscilação e, mesmo sem estar entre os preferidos da torcida, foi alvo de uma proposta milionária que até certo ponto surpreendeu. O Shabab Al Ahly, clube dos Emirados Árabes Unidos, apresentou uma oferta oficial de $25 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta. A proposta, no entanto, foi prontamente recusada pela diretoria do Timão. O valor, segundo os dirigentes, não cobre nem mesmo os investimentos já feitos no jogador, que custou ao Corinthians cerca de $6 milhões por 80% dos seus direitos econômicos junto ao Santos Laguna do México. Apesar do número elevado, o Corinthians avaliou que os $25 milhões por metade dos direitos de Félix Torres não representavam uma vantagem real, especialmente se considerada a dívida que o clube ainda possui com o Santos Laguna. Isso porque até o momento parte significativa do montante acordado com os mexicanos ainda não foi quitada, o que levou inclusive o clube estrangeiro a acionar o Corinthians na FIFA exigindo o pagamento. A questão está em análise no CAS, Corte Arbitral do Esporte, e o Corinthians aguarda a resolução da disputa jurídica enquanto lida com ofertas e críticas sobre o desempenho do zagueiro. No campo, Félix Torres teve um início promissor, especialmente nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, onde demonstrou segurança na zaga e certa capacidade de liderança. No entanto, com o avanço da temporada, seu rendimento caiu e as falhas se tornaram frequentes, levando Dorival a testá-lo como lateral direito. Surpreendentemente, nesse novo posicionamento, o equatoriano teve atuações melhores, mostrando mais dinamismo pelo lado do campo, algo que chamou a atenção inclusive dos observadores estrangeiros. Mesmo assim, o peso de sua aquisição e a crise financeira que o Corinthians atravessa exigem que qualquer negociação envolva cifras realmente significativas. A recusa ao Shabab Al Ahly, portanto, revela não apenas um desejo de valorização futura, especialmente com a possibilidade de Félix Torres disputar a próxima Copa do Mundo pelo Equador, mas também uma necessidade prática de não arcar com prejuízo em uma operação já complicada. Ainda nos bastidores, outro movimento que agitou as rodas de discussão entre os torcedores foi a sondagem feita pelo Corinthians por Ronald, ponta-direita brasileiro de 24 anos que atualmente atua no Swansea City da 2ª divisão inglesa. O nome pode não soar familiar à maioria dos torcedores e com razão. Ronald deixou o Brasil ainda jovem após passagens por Guarani e Atlético Goianiense e seguiu rumo à Europa, onde teve passagem pelo Estrela Amadora de Portugal antes de chegar à Championship. Sua atuação no futebol inglês não é exatamente espetacular e os números refletem isso. Em 49 jogos com a camisa do Swansea, ele participou de apenas 10 gols, 3 como artilheiro e 7 como garçom. A estatística, embora possa parecer decepcionante para um atacante, precisa ser vista com algum cuidado. A Championship é uma liga dura de marcação forte e jogos muito físicos. Ainda assim, a média de Ronald está longe de empolgar, o que coloca a possível contratação sob o manto da dúvida. No entanto, diante das dificuldades financeiras do clube, a política de contratações do diretor Fabinho Soldado tem sido clara: buscar atletas com baixo custo de aquisição, livres no mercado ou que estejam dispostos a vir por valores acessíveis. Neste caso, a sondagem não foi além de uma conversa preliminar para entender o interesse do jogador em retornar ao Brasil, mas demonstra o perfil de reforços que o Corinthians mira. Jogadores jovens com alguma experiência internacional, ainda pouco valorizados, mas que possam render esportivamente ou no futuro financeiramente. Falando em Fabinho Soldado, seu nome tem se tornado cada vez mais central no cotidiano alvinegro. Envolvido diretamente em todas as movimentações do futebol profissional, ele também vem sendo alvo constante de assédio de outros clubes. Nas últimas semanas, Atlético Mineiro, Santos e mais recentemente o Atlético Paranaense tentaram tirá-lo do Corinthians. As propostas não foram desprezíveis, principalmente a do Galo, que incluiu condições salariais muito acima da média, mas foram todas recusadas.
Fabinho, que ganhou notoriedade no clube pela forma como tem conduzido negociações complexas mesmo com orçamento quase inexistente, reforçou publicamente seu compromisso com o Corinthians. Em sua última entrevista coletiva, ressaltou que seu trabalho vem sendo reconhecido dentro e fora do clube, mas que está focado no projeto atual. E não é para menos. Dentro da instabilidade política que cerca o Parque São Jorge, Fabinho Soldado se tornou uma figura de confiança, praticamente o presidente do CT, como definem alguns jornalistas do setor. Sua permanência, portanto, vai além do aspecto técnico. Ela representa estabilidade em um momento em que o Corinthians ainda lida com a indefinição sobre o futuro de sua presidência à espera da confirmação do impeachment de Augusto Melo ou da possível realização de novas eleições. Com a diretoria em frangalhos e decisões importantes a serem tomadas nos próximos meses, manter um nome forte no departamento de futebol é visto como questão estratégica. E talvez a maior dessas decisões a curto prazo envolva o contrato de fornecimento de material esportivo. A parceria entre Corinthians e Nike, que já dura mais de 2 décadas, está em vias de renovação ou encerramento. Nos bastidores, uma proposta muito agressiva da Adidas colocou a fornecedora norte-americana contra a parede. A marca das 3 listras apresentou um pacote de patrocínio que supera os R$ 80 milhões por ano, incluindo luvas e bonificações muito acima dos atuais 30 milhões que a Nike paga ao clube. O presidente interino Osmar Stabile está conduzindo pessoalmente as conversas com as duas marcas e até o momento tenta manter um certo equilíbrio entre os interesses históricos e os financeiros. A Nike, por sua vez, tem uma cláusula de preferência e ainda pode cobrir a proposta da Adidas. Contudo, internamente a avaliação é que dificilmente a fornecedora norte-americana vá dobrar sua oferta atual, especialmente porque o Corinthians é o único clube da Série A do Brasileirão atualmente patrocinado por ela, o que já demonstra certo desinteresse comercial da marca em seguir no futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, a Adidas vê no Corinthians uma oportunidade estratégica de retomar protagonismo no país e estaria disposta a investir pesado na produção de uniformes personalizados, campanhas de marketing mais agressivas e ampliação da distribuição de produtos, algo que a torcida corintiana cobra há anos da Nike. Independentemente do desfecho, a verdade é que o Corinthians está diante de uma oportunidade única de melhorar significativamente sua arrecadação com um patrocinador técnico que pode ajudar e muito a aliviar a situação econômica do clube nos próximos anos. Enquanto isso, fora dos gramados e dos bastidores administrativos, uma polêmica inesperada ganhou os holofotes. Memphis Depay, atacante internacional contratado com pompa para reforçar o setor ofensivo do Timão, decidiu alfinetar ninguém menos que o ídolo alvinegro craque Neto em uma música de rap. A canção, batizada de São Paulo Freestyle, circulou rapidamente nas redes sociais e num trecho cantado em inglês, Memphis critica diretamente o apresentador do programa, Os Donos da Bola, dizendo algo como: Neto pagando de doido, vai ver, é paixão pelo game. Cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. A provocação gerou reações imediatas e inflamadas. Embora a rima em si não soe agressiva à primeira vista, o contexto da música e o fato de Neto ser uma figura histórica no clube tornaram o ataque algo de grande repercussão. Memphis pode ter apenas tentado responder às críticas que vem sofrendo do comentarista, que de fato não poupa palavras quando se trata de avaliar o desempenho dos jogadores corintianos, mas tocou em um ponto sensível. Neto não é apenas um ex-jogador, é símbolo de uma era do Corinthians, protagonista do título brasileiro de 1990 e voz influente entre os torcedores. Sua imagem está diretamente ligada à identidade do clube e atacá-lo, ainda que por música, acaba sendo interpretado por muitos como um ataque à história do Timão. O episódio ainda vai render. A expectativa é de que Neto dedique parte considerável de seu próximo programa para responder à altura, possivelmente reacendendo debates sobre comprometimento, respeito à instituição e o papel dos atletas estrangeiros dentro do futebol brasileiro. A relação entre ídolos históricos e jogadores atuais sempre foi delicada em clubes grandes, mas neste caso Memphis parece ter calculado mal as consequências de sua arte. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol foi surpreendido nesta semana com um burburinho que vem agitando bastidores e redes sociais. Ronaldo Nazário, o fenômeno, estaria interessado em comprar o Corinthians. A informação, ainda não confirmada oficialmente por nenhuma das partes envolvidas, já começou a circular entre empresários do setor esportivo, jornalistas e figuras próximas ao clube paulista, alimentando uma onda de especulações que promete esquentar os próximos dias. Ronaldo,
que atualmente é proprietário do Real Valladolid, da Espanha, e do Cruzeiro, no Brasil, tem demonstrado apetite por projetos desafiadores e de grande impacto no cenário do futebol. A possível entrada no Corinthians, um dos clubes mais populares e tradicionais do país, seria mais um passo ousado na sua trajetória como empresário esportivo. Fontes próximas ao ex-jogador indicam que ele vê no Timão um potencial gigantesco de crescimento, tanto em termos de torcida quanto de estrutura para desenvolvimento de talentos. Nos bastidores do Parque São Jorge, comenta-se que algumas reuniões informais teriam acontecido nas últimas semanas entre representantes de Ronaldo e membros da diretoria corintiana. Ainda não há informações claras sobre valores ou formato da eventual negociação, mas há quem diga que a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, poderia ser o caminho adotado para viabilizar o investimento. O Corinthians, como se sabe, enfrenta dificuldades financeiras há anos, o que poderia tornar o clube mais aberto a propostas que envolvam capital externo. Apesar de toda a movimentação, a diretoria do Corinthians mantém silêncio oficial sobre o assunto. Procurados pela imprensa, dirigentes afirmaram desconhecer qualquer tipo de negociação. Já Ronaldo, questionado durante um evento recente, sorriu enigmaticamente e desconversou, dizendo apenas que ama o futebol brasileiro e tudo é possível no futuro. Torcedores, por sua vez, dividem opiniões. Enquanto uns se empolgam com a possibilidade de ver o fenômeno liderando um novo ciclo de conquistas no clube, outros demonstram cautela, lembrando da rivalidade histórica entre Corinthians e Cruzeiro. Ainda assim, o nome de Ronaldo tem peso, influência e carisma suficientes para despertar curiosidade e expectativa em qualquer torcida. Se a compra vai realmente acontecer ou se tudo não passa de fumaça, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, o rumor já colocou o nome de Ronaldo mais uma vez no centro das atenções do futebol nacional, e o Corinthians, como sempre, no olho do furacão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!